A doutora Deise, de certa maneira, me deu um subsídio com o devocional de hoje, neste capítulo 6 de Efésios. E há duas palavras que nós temos que manter aqui, que guardar. A primeira é toda e a segunda é toda. É muito interessante. Toda e toda. Quando nós podemos ter esse toda, então nós podemos vencer. Leiam para mim lá o verso 11, Efésios 6:11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não sabe que a palavra grega aqui é panóplia. Panóplia. E o irmão sabe que a panóplia, por exemplo, das bandeiras do Brasil, é o arco onde todas as bandeiras são postas. Então, tem esse toda, né? Toda a armadura de Deus. Toda, não é uma parte da armadura. No verso 13, alguém leia para mim. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficar firme. Quer dizer, e o dia mau é uma contínua ação satânica no caminho do crente. Eu quero saber se tem um diácono aqui. Fique de pé, você que é diácono ou diaconisa, fique de pé. A Santa Família, né? É, diácono e diaconisa. Quer dizer, foram premiados pela igreja com um reconhecimento público de um serviço especial na igreja. Muito obrigado. Alguém que é professor de escola bíblica dominical, que tem uma classe de escola bíblica dominical. De novo a diaconisa, a irmã Ruth, mas a chefe do Paraíso também, e você também. Vocês são professores da escola bíblica dominical. Muito obrigado. Alguém que é presidente de um tipo de organização na igreja, ou a Ruth é a sociedade feminina, né, Ruth? Mais alguém presidente de mocidade ou de alguma coisa? O irmão é presidente de quê? Que beleza, que beleza. Então, eu pergunto assim, os irmãos que já, por assim dizer, não estão mais no ABC, já progrediram na sua vida cristã, já subiram um pouco mais. E eu quero desafiar Maria do Carmo a ir lá na Torre da Oração. Eu hoje já fui na Torre da Oração, já fui na Capela de Pedra e já subi essa escadaria 2 vezes. Então, e eu estou com 73, ela está um pouquinho na minha frente, mas dá para fazer. Então, quando nós começamos a pensar nestes exercícios espirituais, nós pensamos, por exemplo, num pastor presidente da nossa igreja ou da nossa convenção. A irmã Maria do Carmo, parece-me que o seu pastor é o irmão Gesiel Gomes. Eu estive semana passada com o Gesiel Gomes e com o irmão Túlio Barros numa reunião quando havia 39 pastores. Eu fico olhando aquele conjunto de pastores, eu fico olhando aqui o conjunto de diáconos, eu fico olhando aqui o conjunto de professores de classes na escola bíblica dominical, o conjunto dos que têm uma função específica na igreja. E eu pergunto, qual dos irmãos aqui presentes não sofre tentação? Fique de pé. Até uma que estava em pé apressou em sentar para
para que eu não a chamasse de mentirosa. Para que eu não a chamasse de mentirosa. Mas, naturalmente que nós temos receitas bíblicas para isso. Eu quero apenas mostrar aos irmãos, não sei quantos já têm o meu livro Espírito Santo Executivo de Deus, mas vale a pena adquirir esse livro. Eu tenho aqui um quadro, os 3 estágios da vida do homem criado por Deus. Então, o primeiro estágio é o homem no pecado. É o homem no pecado. É triste esse estágio. O homem no pecado. Às vezes no pecado porque escolheu permanecer no pecado. Às vezes no pecado porque ainda não teve alguém que lhe desse uma ajuda. Mas é o homem no pecado. O segundo estágio é o homem crente, mas que tem as suas oscilações. É o homem crente, mas que tem altos e baixos. Está lá em cima, daqui a pouco está cá embaixo. Está aqui, muito bonzinho, muito bom, sai lá, já um contratempo, já muda. Então, estes altos e baixos. E então, o terceiro estágio é o estágio do homem vitorioso em Cristo. É o homem vitorioso em Cristo. É o estágio do homem, da mulher, do moço, da moça, plenificados pelo Espírito Santo. Agora eu pergunto, o homem que está neste estágio maior, plenificado pelo Espírito Santo, ele sofre tentação? Quem foi que falou muito mais? Quem foi? Por que você disse muito mais? Porque ele já passou por 2 estágios. O inimigo quer descer. Por exemplo, Ruth, o apóstolo Paulo, ele sofreu algum tipo de perseguição? Como é? Se Ruth lembra, me diga lá em 2 Coríntios capítulo 12, o que aconteceu com ele? Ele diz: conheço um homem em Cristo que se no corpo não sei, se no espírito, subiu até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, e o que aconteceu, Ruth? Hein? Eu não escuto Ruth falar, eu escuto todo mundo menos Ruth. Ruth não comeu. O que aconteceu com ele? E foi dado um espinho na carne para que eu não venha. Um espinho na carne. E qual era esse espinho na carne? Espera aí, Ruth. Qual era esse espinho na carne? Ele diz lá, o mensageiro de Satanás. Eu não estou inventando, ele disse, o mensageiro de Satanás. Então, Paulo não é um de nós aqui. Então, existe um caminho, nós vamos ver esse caminho depois aqui, que é o caminho dos dons do Espírito, de tal maneira colocados que vão nos propiciar a graça do fruto do Espírito. Isso nós vamos ver possivelmente hoje à noite. Agora eu fico olhando aqui alguns jovens e eu daria tudo para ter esta casa cheia de jovens lado a lado conosco. Que tipo de mundo nós estamos vivendo? Qual é
o estágio de Satanás no mundo de hoje. Quando nós abrimos aqui o capítulo 12 de Apocalipse, nós aprendemos alguma coisa deste estágio de Satanás no mundo de hoje, porque aparece lá este desafio aqui a respeito da perseguição satânica a nós, e diz assim: pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já é pouco o seu tempo. Então, é a hora quando o diabo vai fazer tudo mesmo para tirar o crente do seu caminho. Estava alegre de ler no Jornal do Brasil anteontem a conversão de uma das maiores sambistas da história do carnaval no Brasil. E o Jornal do Brasil deu uma reportagem bem grande, porque ela disse: eu que desfilei em muitos carnavais e que sempre liderei, hoje só tenho um prazer: ler a palavra de Deus. E o Jornal do Brasil focalizou então lendo a palavra de Deus, e ela disse: toda a alegria que eu tenho agora é ler a palavra de Deus. Eu batizei na igreja da Tijuca 3 rapazes que vieram ao culto, e dou graças a Deus que o pastor Jeremias está agora lá no culto da igreja, na Esperança. Eles entraram lá no culto da igreja da Tijuca, assistiram ao culto, os 3 vieram à frente, se converteram, e quando tomamos o nome e eu vim cumprimentá-los, eles falaram: por favor, o senhor não vai lá em casa, o senhor pode mandar outro da igreja, mas o senhor, como pastor, nós não queremos que entre na nossa casa. Sabe por quê? Porque eles moravam no meio da zona boêmia, num lugar cheio de meretrizes. Aqueles 3 rapazes foram batizados por mim. Os 3 rapazes mudaram-se para Cachoeiro do Itapemirim. Os 3 rapazes começaram a fazer em Cachoeiro do Itapemirim uma coisa que eles nunca tinham imaginado fazer. Eles criaram em Cachoeiro do Itapemirim um entreposto de verduras. Então eles vinham no rio, compravam as caixas de cenoura, de chuchu, de coisas, punham no trem da Leopoldina, descarregavam em Cachoeiro. Os 3 começaram a ficar ricos e os 3 continuam ricos. Um deles, o mais velho, tem uma frota de caminhão, e os outros 2 vão por aí. Aqueles 3 rapazes vieram, converteram-se, e eles decidiram então que eles nunca mais seguiriam o caminho do pecado. Então, isto para nós é realmente um desafio. Mas como disse a irmã Dona Maria do Carmo, o perigo é quando alguém de nós que é crente está com o azeite meio fraco. Aí é que é o perigo. E então nós vamos passar o açoite. Então temos que cuidar, e cuidar bem. Os irmãos, abram por favor este capítulo 3 de 1 Coríntios. 3 de 1 Coríntios. Vamos dar uma olhadinha bem rápida aqui, nesse capítulo 3 de 1 Coríntios. Agora, é muito interessante quando nós podemos observar
este ensino de Paulo neste capítulo 3. Vamos antes ler o versículo 14 do capítulo 2. Alguém leia para mim. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Dona Eva, eu nunca tinha sentido isso melhor do que neste programa da televisão outro dia, porque aquela gente realmente não entendia o que eu falava. Quer dizer, eu dizia uma coisa clara, uma coisa fulgurante, e eles simplesmente não entendiam. Porque diz aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque elas, para eles, parecem o quê? Loucura. É o homem natural. É esse primeiro estágio, é o homem do pecado. Quer dizer, ele realmente não sente o toque de Deus de maneira nenhuma. Mas o segundo estágio, qual é o segundo estágio? Doutora Deise, qual é o segundo estágio? Esse sobe e desce, qual é o segundo estágio? O homem crente, o quê? Tem oscilações. Por quê? Vocês estão precisando ler meu livro, viu? Estão precisando ler meu livro. Mas vamos ver aqui, 1 Coríntios 3. Uma senhora leia para mim verso 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como as criancinhas em Cristo. Agora, um irmão leia 3:3. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois porventura carnais. Agora, nós lendo aqui nesta versão em português, quem é que observou alguma diferença entre o 1 e o 3? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. E o verso 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, etc. Qual a diferença? Fale bem alto. Pode dizer. Como espirituais são criancinhas, estão aprendendo Ah, irmãos, é muito difícil traduzir a Bíblia, não é? Paulo usa dois tempos do verbo. No primeiro tempo, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, meninos em Cristo. Agora no verso 3, porque ainda sois carnais. Porque, espera aí, olha para mim. Porque sendo carnais, continuais no caminho da vida carnal. É interessante a variação do tempo do verbo aqui. O primeiro tempo diz assim: vocês estão neste estágio. Mas no segundo verbo, ele diz: vós não estáis apenas nesse estágio, mas estáis começando a ser dominados pela parte carnal. Quer dizer, não é ser carnal, é chegar a um ponto quando o carnal cresce mais do que o lado espiritual. O termo é sarkinoi. A palavra sarx quer dizer carne.
Então, no primeiro uso ele diz, vós tendes um toque de carnalidade, um toque de futilidade. Mas no segundo ele diz assim, agora vocês já estão sendo dominados pelo carnal. E então o que é que acontece como decorrência? Havendo entre vós o quê? Inveja. E aí quando começam essas coisas. Irmãos, olha aqui. Essa passagem realmente é uma revolução. Vocês são, mas vocês estão chegando a um estágio quando o carnal está ficando maior do que o espiritual. Em outras palavras, se eu disser quem de nós aqui não tem defeito, eu vou falar uma mentira muito grande se eu disser que não tem. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar como está para ver como fica? Quem é que disse esse não bonito aí? Foi a senhora? Foi a dona Eva? Não, não é? E eu pergunto então, qual o caminho para desenvolver este não? É interessante, irmãos. É interessante. É isto que eu espero dar logo à noite, este quadro aqui, que é realmente, não é uma coisa que você vai dizer assim, eu vou fazer isso, não é isso. Não é dizer eu vou fazer isso. É decidir, é isto. É isto. Wesley tinha uma expressão muito impressionante. É it. In it. Always at it. Então, é ser absolutamente e é ser sempre. Qual seria o maior pecado da vida brasileira? São tantos, né? Mas o pecado fundamental da vida brasileira é falta de caráter. É o pecado fundamental, é falta de caráter, é falta de honestidade. E nós então dizemos, e os empresários dizem que não pagam imposto porque cobra-se mais imposto no Brasil do que em qualquer país do mundo. Mas eu estava com um empresário em Paris, sentado na sala do Hotel Burgundy, no centro de Paris, ao lado da Catedral de Madalena, uma das mais bonitas do mundo. E aquele empresário disse, eu morei no Brasil 9 anos e no Brasil se fala em excesso de impostos. Eu gostaria que os brasileiros viessem morar na França para saber o que é pagar imposto. E ele disse, não é existir o imposto, é pagar. Ou pagar ou ser preso. Porque não há sonegação. Um empresário francês me disse isso num quarto de hotel, numa sala de hotel, e os nossos políticos, os nossos empresários sabem que é isto mesmo. Mas usam a mídia para dizer, nós pagamos mais imposto que qualquer pessoa no mundo. E quem é que vai dizer não? Então existe uma marca na índole deste país que realmente nos leva cada dia mais para trás. Nós agora já vamos voltar para o Volkswagen. E a Gurgel diz que vai fazer um mais atrasado ainda. Que vai custar menos ainda. É uma marca, meus irmãos, que queiramos ou não, de certa maneira, nos acompanha como crentes, não tanto por nossa culpa,
mas por culpa de um ambiente doentio, arruinado pelo pecado. Mas eu creio que pode acontecer uma coisa partindo desse grupo pequeno que está aqui. E eu peço a Deus que realmente isto aconteça. Só as irmãs leiam para mim Gálatas 5, 17 a 21. Fiquem, por favor, de pé. Gálatas 5, 17 a 21. Todas as queridas irmãs. Só as irmãs. Os irmãos podem ficar sentadinhos, bonitinhos. Só as irmãs. Doutora Deise, dirija, por favor, a leitura. Muito obrigado, irmãos. Podem sentar. Agora, o professor Esther disse que eu tinha que fazer umas perguntas. Quantos são aí esses pontos dessa guerra? Vocês depois vejam para mim aí. Quantos são? Nós não vamos contar agora. É muita coisa. Então, uma coisa que diz aqui, ira. Ira. Alguém aqui já se irou alguma vez? Já? Até a dona Eva? Levantou a mãozinha assim. Até a dona Eva? Lá em casa nós éramos um monte de meninos. Então era aquela meninada torta, né? Uma porção de idades. E principalmente no domingo, quando estávamos preparando para ir para a escola dominical, era um banheiro só, era 10 para usar o banheiro, era a luta de achar a meia, de achar o sapato. Então começava aquela guerrinha. E a minha irmã Conceição dizia assim: olha, não dê lugar ao diabo. Olha, amarra o diabinho. Porque um ficava querendo brigar com o outro. E a minha irmã: olhe, amarre o diabinho. Ira, dissensões, eu não vou com a cara dele. Porfia, disputa. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o maior. E em muitas ocasiões nós realmente falamos a respeito da vida cristã. E nós, às vezes, somos tentados a dizer assim: ele não fuma, ele não bebe. Mas será que realmente é isto que marca um crente? É a omissão? Será? Será que é só não fumar, não beber? Será que é isto? É interessante, irmãos, esta luta. Nós estamos agora no tempo da chamada nova moralidade. E eu recebi uma reportagem publicada em um dos jornais aqui do Rio sobre um trabalho que os repórteres fizeram com a mocidade, para saber o que a mocidade pensa, por exemplo, de sexo antes do casamento. O que a mocidade pensa de droga, o que a mocidade pensa de bebida, o que a mocidade pensa sobre virgindade, o que a mocidade pensa
sobre casamento, é uma reportagem muito interessante. As reações. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, em 1945, eu cheguei lá, fiquei 46, 47, voltei na primeira parte de 48. E então, estudando lá numa classe de sociologia, surgiu esse problema de sexo antes do casamento, e lá na América, naquele tempo, já se discutia isso, e eu, que era um bacharel em teologia, formado no Seminário do Rio, ouvi aquilo, fiquei escandalizado. Mas não há lugar para isso? Como é que pode imaginar isso? Mas cheguei em Berlim em 1967, estava conversando, um colega meu, pastor aqui do Rio, e eu, e uma jovem batista alemã, e nós estávamos conversando, e dissemos, então, vamos à reunião hoje à noite? Ela disse, não, hoje à noite eu não vou, hoje à noite já tenho onde passar a noite, vou passar a noite com um colega da universidade. Eu não sei se eu ou o pastor que estava comigo perguntamos, mas é seu esposo? Não, eu sou noiva, vou casar semana que vem. Então hoje eu vou passar a noite com eles para despedir. Irmãos, eu vou dizer, eu quase caí, porque eu não acreditava. Então ela disse, não, mas esta é a nova moralidade, o senhor não sabe então nada sobre a nova moralidade? E eu disse a ela, olha, isso está me parecendo a velha imoralidade. Agora, irmãos, imagine esta linguagem, este acontecimento, choca. E eu digo aos irmãos, o que mudou não foi a Bíblia, o que mudou não foi a palavra de Deus. O que está sendo mudado é realmente a ação dos homens. Alguém leia para mim em Mateus capítulo 24. Vamos ver aqui o que Jesus diz maravilhosamente. Eu quero que... Pode ler, fica de pé, mas eu não falei o que é, você está muito adiantadinho, né? Então, leia para mim aí, por favor, Mateus 24, versículo 12. Cita um verso, só os que têm essa versão. Por cima... Espera aí, houve uma aí que leu outra versão, eu não quero a sua, eu quero só a dele. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É isso? Quantos tem isso? Levanta a mão. Muito bem. Quem é que tem diferente disso? Levante a mão. Eu sabia que a doutora Deise tinha diferente. E você também. Então vocês dois leiam na de vocês. O amor quase todos, quer dizer, cara, a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. O que ele está dizendo? O que Jesus está dizendo? A iniquidade vai se multiplicar de tal maneira, vai ficar tão prevalecente, tão grande, vai crescer, vai se transformar numa onda tão grande, que se não houver cuidado, até o crente vai entrar nisso. Quer dizer, irmão, nós estamos exatamente vivendo este problema sério, seríssimos, que está ao nosso redor. Nós estamos no meio da iniquidade e nós realmente temos que nos preparar para vencer esta batalha tremenda. O que o inimigo está dizendo? O inimigo está dizendo que pecado não é pecado. Naquele programa de televisão onde eu estive, não é? O argumento daquela escola de samba é: não há pecado do lado de cá do túnel Rebouças. Não há pecado.
É um negócio que não cabe na minha cabeça. Mas coube na cabeça daquele carnavalesco que foi muito aplaudido lá, e eu não fui tão aplaudido quanto ele. Ele disse, não há pecado do lado de cá do Equador, faça o que quiser, não é pecado. E eu pergunto aos irmãos, por que é que eles, carnavalescos, se impressionam com o problema de pecado? Doutor Marcos, por que é que ele é carnavalesco, e ele não é crente, ele não vai à igreja, ele não lê a Bíblia? Por que, doutor Marcos, que ele impressiona com o problema do pecado? Já está no pecado. Só isso? Não conhece o outro lado? Quem tem outra ideia? Está sendo tocado. Está sendo usado pelo inimigo. Quem tem outra ideia? Ele quer fugir da realidade. Como é? Uma fuga da realidade. Quem falou? Ruth, fica de pé, Ruth. Exatamente. Ele está tão convencido de que pecado é pecado. A Ruth usou um termo da psicologia moderna. Então, ele quer a fuga. O termo é fuga. Quer dizer, ele engendrou a fuga. Não é isso, Ruth? E eu pergunto, Ruth, e resolve? Mas não resolve mesmo. Não resolve mesmo. Que coisa extraordinária. Então, eu digo aos irmãos, esse problema, por exemplo, lá na Europa, da chamada nova moralidade, que hoje está no mundo todo. Mas eu quero perguntar se alguém aqui, alguém dos irmãos, já leu, já estudou alguma coisa de Marcuse? Alguém já? Irmãos, no quadro do mundo do pensamento teológico, surgiram vários estágios. Então, eu não vou dar uma aula de teologia aqui, eu só quero esclarecer um pontozinho. O primeiro estágio, que a religião de Jesus só era eficiente se houvesse o que o autor chamou sentimento. Está certo, professor Esther? Fala com força. Está certo, Ivoneuza? Quem é que tem outra resposta além de não? Quem? É o calor, né? Quem? Veio o segundo e disse que a religião verdadeira, ela depende do raciocínio especulativo. Está certo ou está errado? Está certo? Veio o outro e disse que a experiência cristã depende da ética do procedimento, quer dizer, da ética de uma sociedade. Está certo? Eu queria que os irmãos dessem pelo menos um pouquinho de razão a cada uma dessas teorias. Nós temos aqui a irmã Dona Maria do Carmo, que cantou para nós, e ela cantou com tanto entusiasmo e também com tanto sentimento. Outro dia, lá na Igreja da Esperança, o irmão Sérgio levantou e ele disse: eu vou cantar um hino que eu vou cantar com toda a minha força. Eu vou cantar. Será que ele fez bem ou mal? Irmãos, realmente a experiência cristã nos deve levar a algum sentimento. Não é só isto. O outro diz o raciocínio especulativo. É muito pior do que o primeiro. É muito pior. Porque desse aí foi que surgiu o Feuerbach, foi que surgiu o Strauss e foi que surgiu o Marcuse. Agora, eu trago aqui só um parágrafo do Marcuse.
O que faz o homem infeliz é que o mundo bloqueia a realização dos seus desejos. Este é o princípio da realidade que resulta de convenções e condições históricas. Se eu quero um apartamento, mas não tenho dinheiro para comprá-lo, o objeto da minha necessidade é o apartamento, mas a medida da minha possibilidade é o dinheiro. Na realidade, posso ter o apartamento, mas certas convenções sociais me impedem de possuí-lo. Em outras palavras, Marcuse está dizendo, eu não posso ter pelo dinheiro, mas eu posso ter roubando. Está aí, esta onda aí, partiu disso. Agora, o Marcuse veio do Feuerbach, o Feuerbach veio do Hegel com esta ideia que tudo é raciocínio. Irmãos, isto aí, realmente, de certa maneira, é a raiz diabólica que envenenou e que, de modo especial, envenena a sociedade brasileira. Um dos outros contemporâneos nossos no mundo do pensamento, Erich Fromm, ele disse assim: o homem chegou ao nosso século grandioso por suas realizações resultantes da sua inteligência, mas chegou a este tempo tremendamente preso de suas mazelas emocionais. Aí, meus irmãos, é que nós temos que trabalhar com a graça de Deus por este equilíbrio. Satanás não vai tocar numa área. Ele vai tocar, professor Esther, em quantas áreas? Em todas as áreas, exatamente. Em todas as áreas. Se ele puder desafinar esse piano, ele desafina. Se ele puder lhe tirar a voz, ele tira. Se ele puder transformar... Irmãos, olha aqui. Eu ouvi o pastor Jaci falar lá na Esperança, quarta-feira, e gostei muito. Ele disse que há um grupo aí dizendo que tem que haver 3 dízimos. Dízimo do Pai, dízimo do Filho e dízimo do Espírito Santo. Está certo? Está certo? O outro está dizendo que chegou a hora do evangelho da prosperidade. Estava numa refeição outro dia com a minha esposa e estávamos na companhia de um servo de Deus, um obreiro, que vacilou naquele ponto, mas ele é um homem de Deus. Então estávamos conversando e saiu-se ele com esta frase: sabe de uma coisa, eu estou chegando à conclusão que está na hora de nós praticarmos o evangelho da prosperidade. É pregar o evangelho com o bolso cheio. Será que é isso? Há um aí que se intitula isto e aquilo, está foragido, dizem que está lá para Angola, rico como a própria riqueza. Mas será o caminho? Será o caminho? Agora, então, irmãos, o princípio do dízimo, o princípio da contribuição a Deus, é o segredo de uma vida cristã abençoada. É o segredo. Eu tive uma mãe perfeita. Ela se converteu, uma conversão dramática, uma conversão impressionante. E ela nos ensinou então que o dízimo era de Deus. E eu trabalhava na alfaiataria do irmão Diógenes lá no Rio, e eu saía para entregar roupa aqui e ali e lá, entregava uma calça aqui, um paletó aqui, um colete acolá, um culote, naquele tempo fazia-se muito culote, noutra casa, e entregava, um me dava um tostão, o outro me dava R$200, que era o dinheiro do tempo, o outro me dava R$1.000, e então eu andava, e a alfaiataria me dava o dinheiro para pagar o bonde, mas eu sempre gostei de andar a pé, então eu falava, eu vou a pé. Eu subia até a serra a pé, e tinha o dinheiro do bonde, e quando eu chegava em casa, a minha mãe dizia assim: então, meu filho,
Como é que foi hoje? Ah, mamãe, foi tudo bem. Você entregou muita roupa? Entreguei muita roupa. Você ganhou alguma coisa? Ah, mamãe, eu ganhei aqui 10 mil réis. Muito bem, você ganhou 10 mil réis, meu filho, graças a Deus. Olha lá, ponha 1.000 réis lá na caixinha. Tinha uma caixinha, uma latinha de pastilha Valda vazia. Põe lá o seu 1.000 réis que é de Deus. Eu, criança, não era bonito como o Felipe, assim, forte, mas era também. Põe lá, na latinha, o dízimo do que Deus deu a você. Mas, meus irmãos, tinha que colocar o dízimo lá antes de tomar lanche. Minha mãe estava certa ou errada, tia Áurea? Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, criou uma convicção do que é. Não é entregar o dízimo para ficar rico, não é entregar o dízimo para ter evangelho da prosperidade, é entregar o dízimo como um tributo, um culto de gratidão, um reconhecimento a Deus pelo que Deus fez. E aí, meus irmãos, é que o diabo está tentando mudar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Tia Áurea, a senhora fica caladinha, é a única que não pode falar agora. Quantos irmãos, neste livro aqui, discutindo os dons do Espírito Santo, eu discuto 20 dons, e eu discuto o dom de curar. Eu digo que Deus cura pela oração. E várias pessoas dizem, ah, mas você está com um dom pentecostal. Eu digo, biblicamente você não pode dizer isso. Eu não vou pedir a tia Áurea para falar, porque eu espero que ela tenha a oportunidade para falar só sobre isso. Será que Deus realmente cura mediante oração? Eu quero fazer uma pergunta, Ivanildo. Você que disse lá, com sabedoria que cura. Fique de pé, Ivanildo. Deus pode usar um de nós nesse ministério, não pode mais, Ivanildo? Deixa eu lhe perguntar. Para um de nós ficarmos ricos, para fazer fortuna à custa da cura? De modo nenhum. Muito obrigado, irmão Ivanildo. Eu liguei outro dia o rádio, e vou voltar, a professora Estela, ao pastor Jaci, porque eu gostei muito de uma ilustração que ele contou. Eu liguei outro dia o rádio de manhã, eu gosto muito mais de rádio que televisão, por isso que eu estou no rádio há 44 anos. Eu liguei no rádio ao acaso, e passei numa estação e estava dizendo assim, venha você que tem AIDS, que eu vou curar a AIDS. E rodei um pouquinho mais, você que está tuberculoso, vem aqui, eu vou te dar um pulmão novo. E fui passando umas 4 ou 5, cada um estava curando uma moléstia incurável. Mas quarta-feira o pastor Jaci contou uma história de que ele foi chamado a visitar um doente de AIDS em estado terminal num dos hospitais. E ele relutou muito, mas finalmente ele foi e orou com aquela pessoa e anunciou Jesus Cristo àquela pessoa. E aquela pessoa se mostrou interessada na salvação em Jesus Cristo. E o pastor Jaci então orou e voltou e disse que continuou visitando. E depois, professor Esther, lembra o final da história? Dr. Marcos, lembra? Doutora Deise, lembra? Foi o que mais me impressionou. Ele disse, então, depois de alguns dias, ele faleceu. E o pastor Jaci disse, mas graças a Deus pela experiência que eu tive com ele. Ele faleceu, né? Mas a alma não.
A alma não. Agora, já duas irmãs aqui deram testemunho, e eu conto aqui nesse livro o meu próprio testemunho, que talvez seja maior do que de Tia Áurea, maior do que da irmã Dona Maria. Eu, na obra de Missões Nacionais, secretário da Junta de Missões Nacionais, fazendo trabalho, abrindo escolas, viajando, e começo a sentir mal, e vou no médico e ele diz: o senhor está tuberculoso. Que coisa horrível. O senhor está tuberculoso, o senhor tem que parar tudo. Naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje. O senhor tem que parar tudo, o senhor vai ficar isolado e tal. Pode ficar em casa, mas cuidado para não dar copo contagiado a alguém, cuidado e tal. E eu fiquei ali, eu morava na casa da junta, fiquei ali na sala, a irmã Inês arrumou direitinho, bonitinho, tal, e eu fiquei ali isolado. E o grande conforto que eu tinha era a irmã Inês. Ela chegava e dizia assim: vamos agradecer a Deus que você tem uma doença limpa. Você imagina se fosse uma lepra, se fosse um... E eu dizia: menina, tá bom, tá tudo muito limpo. E ela me ajudava. E ali foi um tratamento intenso, e daí a algum tempo eu voltei ao médico, ele disse: olha, vou dizer para o senhor está com uma recuperação quase completa, o senhor tem que realmente reconhecer que o senhor foi abençoado. Sabe o que foi que eu fiz? Eu cheguei em casa e disse: Aide, estou recuperado, vou viajar semana que vem. A Aide disse: mas não pode, ele disse que você tinha que ficar 3 meses. Eu digo: minha filha, mas tem que fazer o trabalho, não dá para não ir. Ela disse: mas ele falou 3 meses. Eu digo: mas ele falou que eu já recuperei, que eu vou ficar parado aqui, tomando água e sombra, tanta coisa para fazer para Deus. Irmãos, peguei um avião DC-3, e quando eu cheguei no final da linha, eu entrei num jipe e viajei uns 2 dias e montei a cavalo e cheguei num lugar chamado Marabá e disse: vou começar uma igreja. E comecei mesmo. E não tinha hotel, eu fiquei numa pensão lá no centro, numa rede, pendurado na rede, e comecei mesmo o trabalho. Depois saí dali, fui para um lugar chamado Araguatins, saí de Araguatins, fui para Carolina, estava forte, estou curado mesmo. Aí, quando cheguei em Porto Nacional, havia uma porção de gente para batizar. Eu digo: não tem problema, eu batizo todo mundo. Mas o batistério, pastor, tem que ir a cavalo. Não tem problema, me arranja o cavalo que eu já estou indo. E fui. E cheguei lá, era um bocado de gente para batizar. Quando eu estou no meio do batismo, no meio da água do rio, eu senti a dor exatamente no mesmo lugar aqui. Falei: doeu. Era o ápice direito. Irmãos, eu apressei os batismos, montei a cavalo. Antes de chegar lá no quarto, passei na companhia aérea, disse: tem algum avião? Disse: tem um saindo daqui a 2 horas, pode me pôr aí que eu vou. Cheguei em casa e disse: Aide, olha, eu estou sentindo um negócio de novo, vamos no médico. Chegou no médico, bateu chapa e disse: agora o senhor piorou 10 vezes. O senhor fez o que eu não disse. Agora o senhor tem que sair do Rio, tem que ir para um lugar de clima alto, tem que levar isso, era um monte assim, o senhor tem que levar tudo. Cheguei e disse: a ideia, minha filha, agora é lugar alto. Ela disse: vamos para casa do meu pai, sempre tem um pai, né? Fomos lá para a casa do pai dela, seu Domingos, arranjamos uma enfermeira, contratamos, tchau. Um dia ela chegou e disse assim: não aplico mais injeção no senhor, não tem mais como. Eu digo: mas eu não posso ficar sem injeção, eu não aplico mais. E ninguém vai querer aplicar, o senhor não tem ideia, dá um trabalho terrível. E daí, irmão?
Eu conto aqui, em resumo. Eu disse a Ede, e agora, minha filha? Saí, fui para lá para a igreja. Chego lá, a igreja está vazia, não tinha ninguém na igreja. Nem zelador. Cheguei, eu disse ao zelador, eu queria fazer uma oração. Ele disse, o senhor pode entrar. Olha lá, a porta está aberta. Eu cheguei lá, sentei assim, no lugar que era reservado ao coro, fiquei lá sentado, olhei assim lá para o púlpito e disse, ó Deus, eu queria tanto pregar outra vez. Senti que houve uma coisa aqui, puxou assim, ó. Eu cheguei em casa e disse a Deus, eu estou bom. Aí Deus disse, como é? Estou bom. Estou bom demais. Aí disse, mas como é que foi? Eu digo, eu fui curado lá na igreja. Olha, não passou azeite, não passou óleo, não passou óleo que vem de Jerusalém, nada, nem água do Jordão, nada disso. Isso o diabo inventou para enriquecer essa tropa. Falam no rádio, eu estou com óleo de Jerusalém, eu estou com azeite. Na última caravana nossa, o ano passado, aliás, esse ano, se vocês quiserem, em outubro, podem ir comigo a Jerusalém. No ano passado, um dos membros da caravana, coitadinho, ele é crente, ele é santo, o que ele fez? Apanhou a água do Jordão, eu estou com encomenda de água. Foi lá no mar, trouxe aquela, mas para que você vai levar isso? Mas é encomenda. Que diferença, meu irmão. E o diabo criou isso. Deus me curou naquele dia, até hoje. Olha aqui, Maria do Carmo, hoje já fui lá na torre, ó, já subi lá, olha aqui, já fui lá na Capela de Pedra, ouvi a doutora Deise, ó aqui, ó, já subi aqui 2 vezes, está aí. Quando Deus faz, faz. E o mais maravilhoso, irmãos, é que Ele faz para a glória e honra dele, não é para a glória de homem nenhum. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, mas eu vou terminar, que hora eu termino, professor? Está quase na hora, né? Essa professora é um anjo, ela olha assim e prorroga, mas eu não vou usar tudo, não. Ela é tão boa assim. Nós estamos vivendo no momento agora que está acontecendo uma coisa chamada nova moralidade. Alguém já ouviu falar? Irmãos, é a outra arma satânica contra o Filho do Rei. E o pior de tudo é que às vezes a coisa vai de tal maneira que a pessoa não percebe. Quer dizer, a pessoa está seguindo isso sem perceber que foi envolvida. A Escola Bíblica do Ar publicou no seu jornal os símbolos, os distintivos da nova moralidade. Eu gostei tanto daquilo, Marcos, porque guardei, pena que eu não trouxe aqui, é muito interessante. Mas o sentido da nova moralidade é o seguinte, é que Deus está em todos os homens. Sérgio, está? Sérgio, eu gostei que você cantou aquele sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo habita no crente, não é, Sérgio? Dizer que o Espírito Santo, Sérgio, está lá no carnaval com aquela junta, isso é uma blasfêmia. Mas o Sérgio cantou aqui há pouco, o Espírito Santo, alegre porque o Espírito Santo, você como crente, o Espírito Santo habita em você. Mas a nova moralidade diz que Deus está onde? Em qualquer homem. A nova moralidade diz que como é que o homem atinge um estado de perfeição espiritual? É pela prática oriental da meditação, é o yoga, é isso, é aquilo. É a chamada oração transcendental. O homem, então, passa a ter o que ele chama astral. É o alto astral, o baixo astral. E às vezes alguns de nós usamos essa linguagem sem pensar. A gente usa porque é realmente uma ação
satânica visando nos prejudicar. Então, a nova moralidade diz que existe, meus irmãos, o que se chama sincretismo religioso. Então, pelo sincretismo, todas as religiões são boas. O que foi que eu falei? Pelo sincretismo, todas as religiões são boas. Só um escutou, então você diga para os outros escutarem com você. Pelo sincretismo, todas as religiões são boas. Será que são? Irmãos, eu estava num congresso lá em Bogotá, na Colômbia, tivemos uma grande reunião, nós tínhamos lá mais de umas, talvez 50 ou mais denominações, uma coisa formidável. Fomos para o hotel. Quando a gente vai para o hotel depois de uma reunião, demorada é para dormir. Foi um camarada lá dizer assim, olha, eu estou aqui para dizer ao senhor que todo mundo vai para o céu, que Satanás vai converter. E o pior é que ele ficou até às 2 da manhã repetindo a mesma ladainha. E eu disse a ele, agora meu filho, você pode falar sozinho, porque você me desculpe, mas eu vou me recolher. É o que está aí, gente, que você volta ao Marcuse, você é infeliz porque o mundo bloqueia a realização do seu desejo. Então ninguém fala para deixar de adulterar. Diz assim, vai para o carnaval e leve camisinha. Quer dizer, continue pecando, não precisa mudar nada. Esse instrumento não deixa você pegar. E lamentavelmente morreu um artista jovem que foi enterrado ontem, de AIDS. Mas meus irmãos, o nosso texto diz, e nós vamos continuar nisto mais tarde, ele diz assim, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Digam comigo. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Agora, vocês são para mim uns heróis e heroínas, com esse calor todo, estão bonitinhos, olham para mim que eu fico animado, eu fico até estimulado a falar até 1h da tarde. Mas nenhum de nós vai dizer que nós somos isentos de sermos tentados, porque não somos. Mas a solução está aqui. Andai em espírito. Que coisa, não é? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Agora, vocês estudem lá o que ele dá que marca a concupiscência da carne, e nós vamos pensar nisso. Mas eu queria, meus irmãos, que nós guardássemos de uma vez para sempre. E eu queria que o Sérgio tocasse de novo aquele hino sobre a vitória, Sérgio, viu? Nós realmente não somos escravos, nós somos livres. E é porque nós somos livres que nós podemos andar no Espírito. Nós vamos orar a Deus e logo em seguida cantar esse corinho e o professor estará com a palavra.